Olá, boa noite, tudo bom? Aqui é Luiz Gustavo de novo, mais um Papo Soberanista. Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre uma coisa que muita gente não gosta, né? As pessoas acham que contar mentira é algo muito feio, né? Inclusive faz o nosso nariz crescer igual do Pinóquio. Mas será que todo mundo pensa assim? Depois da vinheta, a gente discute um pouco sobre isso. Gente, olha só. A gente tem um problema muito grande, né? E eu falo isso sempre, né? Que são as questões políticas e os políticos no Brasil. Realmente é uma classe, uma categoria de pessoas que tem uma visão completamente diferente, distorcida, sei lá qual adjetivo a gente possa colocar, com relação ao que eles querem fazer e ao que eles acham que o povo tem que fazer, né? A gente pega hoje, o estado de São Paulo é o estado que mais pessoas possuem com a enfermidade, né? Com o Covid-19, e as que mais morreram. Mas um pouquinho lá atrás, no começo do ano, nós tivemos a nossa grande festa do carnaval. E aí, observa nesse vídeo o que foi o nosso caro governador João Dória falou a respeito da pandemia, que na época ainda não estava pandemia, mas do Covid-19, com relação ao carnaval. Lembrando, tinha grana envolvida no balacobaco da coisa. Olha o que ele fala nesse vídeo e olha o que as pessoas falam nesse vídeo. Coronavírus e o carnaval. Carnaval nós temos a nosso favor que o Brasil está no verão. Então o vírus gosta de frio e não gosta de calor. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Não há razão para interrupção de aulas, de trabalho, de atividades esportivas, de espetáculos, nenhuma. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. São Paulo vai realizar nas próximas 2 semanas o maior carnaval do Brasil. 15 milhões de pessoas nas ruas durante 11 dias nas festividades, com mais de 650 blocos desfilando nas ruas da capital de São Paulo. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Interessante, né? Em questão de alguns pequenos meses, muda-se completamente a fala? Ou será que o Covid-19 de fevereiro para cá tomou um rumo completamente diferente? Ele é o mesmo vírus que atacou em dezembro Wuhan. Mesmo. Não mudou nada. O que muda em fevereiro? A ganância de ganhar dinheiro. Essa que é a verdade. Então, nesse momento a gente já começa a tentar entender como é que funciona a cabeça do político. E detalhe, nós usamos aí o caso de São Paulo. Rio de Janeiro também foi a mesma coisa. E muitos outros estados também foram as mesmas coisas. Lembramos que o presidente queria lançar uma medida jurídica, no caso, né? Não me recordo agora se era um decreto, uma medida provisória, não me recordo. Mas que desse uma sustentada na questão do carnaval. Algum processo que viesse a evitar a entrada do vetor. Lembrando que o Covid-19 ele teve, em primeiro lugar,
o início da sua propagação era através do processo de você trazê-lo de fora. Hoje, a gente já está com o processo de contaminação interna, um contaminando o outro. Mas a entrada era vindo de fora. A gente recorda, os primeiros casos de Covid foram pessoas que vieram ou da Itália, ou da China, lugares em que já estava exposto o vírus à população. Hoje, a contaminação ela é feita entre a própria população. Então a gente tem aí essa primeira cascatória aí, né? Exatamente para a gente poder observar isso. Uma outra cascata, uma outra mentira que a gente acaba vendo também, e aí não era de um político, mas foi mordido pela mosquinha azul. Olha essa entrevista ao Boris Casoy do então ministro Sérgio Moro. O senhor falou no governo Bolsonaro, eu lembro do presidente, é claro. Ele tem tido com o senhor uma relação que eu chamo de pendular. Ora, há algo que pode ser classificado como um ataque, ora, há um abraço público. Como é que o senhor classifica essa ação do presidente em relação ao senhor? Como é que o senhor sente isso? Olha, a relação com o presidente é ótima, é muito boa, nós conversamos frequentemente, nos encontramos pessoalmente também, periodicamente, e eu sempre me reporto a ele sobre os resultados da pasta. Afinal de contas, é o governo Jair Bolsonaro, eu sou apenas aí um dos ministros nessa área de Justiça e Segurança Pública, e o relacionamento é muito bom. Agora, existe aqui em Brasília, às vezes existem fofocas, intrigas que tem não uma correspondem à interferência realidade. dele na Polícia Federal, por exemplo, onde ele ameaçou demitir o diretor, que é uma prerrogativa sua. Isso foi uma... Não, veja, quem manda, né, quem designa o diretor da Polícia Federal é o presidente, então ele está com razão em Formalmente. que ele que é a pessoa que indica. O que houve ali foi um mal-entendido, houve uma... Eu já me reportei a essa situação anteriormente, houve uma tentativa fraudulenta dentro de um inquérito da Polícia Federal de envolver uma pessoa relacionada ao presidente, e isso gerou um estremecimento, uma animosidade, né? Mas isso foi depois equacionado, foi esclarecido, olha, aquilo lá foi algo fraudulento para colocar o presidente contra a cúpula da Polícia Federal, quando a cúpula da Polícia Federal não tinha nada a ver com aquele fato. Então isso foi devidamente esclarecido. Bolsonaro não interferia em nada. A relação entre Bolsonaro e ele era muito boa. Interessante que na questão relativa à declaração dele perante a PF, e aí a gente tem uns negócios interessantes também, né? Tinha sido marcado para que em 60 dias ele desse esse depoimento. Mas aí o Supremo do Olympus determinou que tinha que ser em 5 dias. Depois dizem que os poderes no Brasil são harmônicos, são independentes. Eu acho que eles são independentes da nossa vontade. Só pregam as vontades deles, porque de independência não tem nada. É um legislativo que não deixa o executivo executar as leis. É um judiciário que, em vez de julgar, quer criar leis. E um executivo que não consegue fazer nada, porque os outros dois poderes atrapalham ele. Então, a gente começa aí a analisar essa situação desse vídeo anterior, onde o ministro, na época, Sérgio Moro, colocava toda essa questão. E aí, nós vamos ter um vídeo, né, que eu capturei na internet, feito pelo deputado André Miranda, né? E aí a gente dá uma olhadinha na fala, nos dizeres do vídeo. Vamos analisar para a gente poder dar uma olhada. Eu não lembro de mensagem que eu mandei há um mês atrás, 2 meses atrás.
Querem que eu lembre de mensagem que eu mandei há 2, 3 anos atrás? Não tem como. Eu não lembro de mensagem que eu mandei há 1 mês atrás, 2 meses atrás. Querem que eu lembre de mensagem que eu mandei há 2, 3 anos atrás? Não tem como. Gente, fica muito claro que havia alguma situação armada por trás de tudo isso. Havia, com certeza, alguma situação bastante polêmica por trás disso tudo. Como é que alguém que fala, que não lembra o que postou, ou que escreveu, ou que falou há 1 mês atrás, tem 15 meses de material para entregar à PF? E interessante, né? Entregar à PF, não foi à Procuradoria-Geral, foi direto à PF. E aí a gente para perguntar, quem foi o delegado que inquiriu o agora cidadão Sérgio Moro? Lembrando que foi em Curitiba, no lugar onde Sérgio Moro trabalhou durante muito tempo e aonde muitos delegados eram trabalhadores ligados com o Sérgio Moro. Então aí a gente começa a ver que, na verdade, as mentiras são montadas de forma a poderem facilitar o jogo do poder. Jogo do poder esse que eu fico extremamente preocupado. Por conta do quê? Por uma questão simples. Esse último vídeo que a gente vai colocar agora, né? Vocês vão ver algumas carinhas conhecidas. Assistam. Portanto, nós temos que fazer uma luta alta, em alta voz, Bolsonaro assassino, compra os respiradores, Bolsonaro assassino, habilita as UTIs, Bolsonaro assassino, compra os testes, Bolsonaro assassino, né? Tem que fazer mais hospital de campanha. Isso é o que nós temos que fazer agora. E Bolsonaro assassino tem que fazer isolamento radical. Portanto, Bolsonaro assassino tem que indenizar o povo para ficar em casa. Caixa Econômica tem que entrar em regime de emergência, turno de 24 horas. Esquece o negócio de burocracia, pune depois com o décuplo da devolução do dinheiro, com cadeia. Gente, deu para reparar o sentido de ódio? Destruir. Destruir é a palavra que Ciro Gomes mais usa nesse vídeo. E o mais interessante não é isso. O mais interessante é que, se você for procurar na internet, o Freixo fala a mesma coisa. Destruir o governo Bolsonaro. José Dirceu dá uma declaração em que ele diz que não tem que chegar, tem que tomar o poder. Quer dizer, na verdade, é uma estruturação da esquerda para que haja uma destruição de um governo democrático, de um governo pró-Brasil, de um governo eleito através de uma votação correta, através de uma eleição transparente, na qual a esquerda saiu perdendo
porque o povo estava começando a se cansar de tudo aquilo que havia sido feito nos últimos 30 anos. E uma situação chata. Por quê? Porque é muito claro que todo esse processo que está sendo feito hoje, né? E aí a gente para ver também como é que são as coisas, né? Voltando um pouco ao que disse o ministro Alexandre de Moraes, quando o presidente da República falou que iria colocar determinado cidadão de carreira na Polícia Federal como superintendente-geral da Polícia Federal. Qual foi o piti, né? A gente começa a verificar como é que o ministro Alexandre de Moraes, de repente, fala que não pode, porque o cara é amigo do Bolsonaro. Tá, então, ministro Alexandre, e o amigo do meu pai pode continuar sendo ministro? E o senhor, que era amigo do Temer, que lhe colocou, poderá continuar sendo ministro? E o ministro Melo, que nem amigo, era primo, melhor dizendo, primo do ex-presidente Collor, pode continuar? Melhor a gente parar aqui com os amigos dos amigos dos amigos dos amigos, dos meus amigos, dos seus amigos, dos amigos dos quíntuplos amigos, porque senão a gente começa a entender uma incoerência completa essa questão toda. E aí, para a gente terminar esse papo, né, dos amigos, a gente assistiu a um vídeo que foi feito há pouco tempo, anteontem, sábado, né, na Globo News, né, com relação à pandemia, a tudo que está acontecendo e tudo mais, e viriam, né, deputado, não sei o que, acabou ficando polarizado, pelo menos o que eu vi na internet, polarizado entre Ciro Gomes e Amoedo. E aí eu destaquei algumas coisas que foram interessantes, né? E o mais interessante de tudo é o Ciro Gomes culpar o presidente pelo fato de não haver leitos hospitalares, de não haver médico, de não haver investimento, de não haver respiradouros. E aí eu pergunto, senhor Ciro Gomes, quem em vez de construir o hospital, superfaturou estádios de futebol e arenas olímpicas em prol de uma Copa do Mundo, que a única coisa que nós ganhamos foi 7 pelotas da Alemanha, e ainda uma Alemanha travestida de Flamengo, né? Uma Olimpíada que, a meu ver, não acrescentou nada para o Brasil. Apenas acrescentou alguns milhões aos bolsos da corrupção, aos bolsos dos políticos. E eu pergunto, a culpa da desestruturação da saúde, assim como da educação, de uma série de outras coisas, do que está ocorrendo hoje no Brasil, é culpa do presidente Bolsonaro? Ou passou-se uma borracha nas burradas que foram feitas pelo Temer, Dilma, Lula 2 vezes, Fernando Henrique Cardoso 2 vezes? Ou a culpa só cai em cima de quem está na cadeira presidencial naquele momento? Se toma cuidado. O golpe que podem estar tentando dar em cima do presidente para colocar, quem sabe, se for na linha de sucessão, Mourão ou Maia, cuidado, tá? A culpa das merdas todas que estão acontecendo no Brasil pode cair nas costas de vocês. Senhores, é triste, mas é muito triste nós vermos um Brasil
em que, para se locupletar de um dinheiro que pertence ao povo, para se roubar um dinheiro que pertence ao povo para fazer campanha eleitoral para candidatos a vereadores e prefeitos, que eu não quero que seja feito. Assim como eu, milhões de brasileiros também não querem. Nós não queremos mais ser roubados. Então, devolva o nosso dinheiro para combater a Covid. Qual dinheiro? Senhores, olha, tem o fundo eleitoral, tem o fundo partidário, tem os milhões que são gastos com os penduricalhos que caem no dinheiro mensal dos deputados e senadores, sem contar deputados estaduais, governadores, prefeitos, vereadores. Então a gente para ver que realmente a grande mentira é dizer que tudo é culpa do presidente. Na verdade, o povo precisa acordar para saber que essa mentira, ou seja, tudo é culpa do presidente, na verdade, está escondendo uma mentira muito maior, mas uma mentira assustadoramente maior, que é a dizer que a esquerda é democrática, o Estado democrático de direito no Brasil existe e que a China não quer dominar o Brasil. Senhores, houve uma fala bastante considerável do senhor presidente. Essa galera toda quer ferrar o povo brasileiro. A pedra no caminho é ele. E aí eu pergunto, pessoal do bem, nós vamos deixar? Espero que não. Ficamos por aqui com mais essa consideração a respeito da nossa política. Segunda-feira que vem tem outro vídeo. Vamos ver qual é o assunto que vai bater, né? Assunto sempre tem. Eu espero que, sinceramente, vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um joinha, clica no inscrito, toca no sininho, para que outros vídeos possam ser vistos por você que se inscreveu no canal, tanto no canal Soberanista, quanto no meu canal do Luiz Gustavo Crispino. Fiquem com Deus, um grande abraço, uma boa semana, e vamos ver o que vai acontecer nessa semana para eu comentar semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.